Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao WGP, o programa que é comandado pelo time feminino do Grande Prêmio e hoje, quinta-feira de fim de semana, claro, de Fórmula 1, seria a terceira corrida da primeira rodada tripla deste calendário, que parece não ter fim, mas por conta do cancelamento do GP da Emília-Romanha, a gente está aí numa rodada dupla, né? Tivemos a corrida em Mônaco na semana passada e agora a Fórmula 1 chega à Espanha, chega a Barcelona, chega à terra da Alonsomania. Pois é, este homem também eterno que está movendo a torcida da Espanha, todos enlouquecidos esperando a vitória número 33 de Fernando Alonso. A gente vai falar, sim, muito sobre o Alonso no programa de hoje, mas também, é claro, sobre todas as outras equipes, né? Mercedes, que vai ter um fim de semana muito decisivo depois das atualizações que ela levou para Mônaco. Barcelona vai ser uma espécie de prova dos 9 para a equipe alemã. Claro que também tem Red Bull aí. Max Verstappen já disse que é muito improvável que a Red Bull vença todas as corridas até o final do ano. Será mesmo que alguém vai ter como pegar o Verstappen em algum final de semana? Será que vai acontecer nesse final de semana? Eu já quero chamar aqui para junto comigo a Juliana Tesser e a Ana Paula Cerveira, que vão estar aqui conosco ao longo desse programa. A nossa querida, amada Evelyn Guimarães caiu, né? Caiu na escala, caiu no conto da escala, porque sempre alguém sobra nessa bendita escala e precisa dar aquele suporte na redação. Então a Evelyn hoje está cuidando da redação na parte da tarde, mas está acompanhando aqui também na audiência junto com a gente. E você que já está aqui na audiência, já está assistindo a esse programa, eu já te peço para você fazer o quê? Deixar o seu like, claro, como sempre. Também fazer a sua inscrição. Se você é novo aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo e também deixa aí nos comentários qual o like que você deixou, o número do seu like. Também fala de onde você está assistindo a gente, vamos interagir, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Meninas, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Olá, Ana. Oi, Lu, Ju, Peprá na produção, todo mundo que está nos assistindo. Eu estou bem, vocês estão com frio. Faz frio aqui em São Paulo, acho que em boa parte do Brasil também. Estou com frio e, como eu disse para as meninas, queria iniciar este programa com o meu hobby do Rei Leão, mas infelizmente não foi possível. Já deixo protestos aqui, porque eu acho que a gente tem que sim, vestir aquilo que a gente se sente bem. Eu acho que a gente tem que se inspirar no Hamilton, que está sempre vestindo aquilo que ele quer, independente da opinião alheia. E a gente tem que vir vestindo aquilo que a gente se sente bem. Tudo bem, Ju? Boa tarde. Tudo bom, meninas, pessoal que está assistindo a gente? Eu vou começar registrando meu protesto, porque eu acho que a Ana, de hobby do Rei Leão, ia claramente entrar no nosso quadro de moda. Ó, tá vendo? É um erro não estar usando, pelo amor de Deus. A gente quase sempre tá ornando nas cores, hoje a gente foi quase, mas como assim? Hobby do Rei Leão deveria ser, tipo, uniforme de trabalho, não é mesmo? Concordo, Ju. Concordo. Até porque vamos contar para todo mundo que a gente trabalha de pijama na maior parte do expediente. Pelo menos a gente que faz parte do time da manhã do Grande Prêmio, às vezes o expediente acaba e a gente fala, ih, ainda tô de pijama. Sim, sim. Já foram muitos os momentos em que eu tive que sair correndo para trocar a roupa de dormir, porque tinha briefing no momento seguinte, corrida na madrugada. Isso aí faz parte, é o home office, né? Esse é o home office, é a galera do Grande Prêmio. Mas, pessoal, a gente tem Fórmula 1 nesse final de semana, GP da Espanha, e Barcelona já inundada novamente pela Alonso Mania. Alonso, que é o tema central hoje do nosso programa. Claro, nós não poderíamos deixar de falar do Alonso, principalmente após o GP de Mônaco. E isso porque em Mônaco o Alonso conquistou o melhor resultado dele na temporada. Ele terminou a corrida lá que foi disputada em Monte Carlo em segundo. E ainda teve, assim, vamos dizer que houve aquela possibilidade
do gol, só que na hora do último passe ali para o atacante, ele se embolou com a bola e deu tempo da defesa, sabe? Deu tempo do time adversário armar a defesa, e aí a Red Bull, a Aston Martin deu aquela bobeada na hora do pit stop, quando estava chovendo, colocou pneu intermediário, colocou pneu de pista seca em vez dos pneus intermediários. O Alonso acabou perdendo a chance de, pelo menos assim, pensar: será que realmente eu teria chance de brigar? Será que realmente ia ter uma briga ali pela vitória? Tanto ele como nós perdemos de ver esse acontecimento. Mas esse segundo lugar mostrou que sim, o homem veio. Ele está muito motivado. E essa motivação dele está contagiando todo mundo ao redor. O circuito da Catalunha, por exemplo, resolveu colocar o Alonso no box 33, ele está perseguindo a vitória dele de número 33, a foto ali destaca bem o número 33, parece que ele está, na verdade, no 34, né? Mas é claro que o circuito não ia perder a oportunidade de fazer a foto, botar ele lá, que ele como se ele estivesse no box 33, porque, afinal de contas, ele persegue a sua vitória de número 33 na Fórmula 1. E dada essa motivação do Alonso e realmente as performances dele, como ele realmente está se entregando, eu achei muito interessante. Na classificação em Mônaco, ele falando que ele estava guiando como um animal. E por muito pouco ele conseguiu aquela pole position, né? Fernando Alonso, fã de Taylor Swift, de Miley Cyrus, né? Amante das plantas, distribuindo pizza para os fãs. Olha, a cena dele distribuindo pizza ali para o pessoal que estava esperando para tirar foto, um autógrafo, foi muito legal. Eu acho que acho que reflete muito desse momento do Fernando Alonso. E eu queria saber de vocês, meninas, a opinião de vocês sobre esse Fernando Alonso leve, esse Fernando Alonso 2023, sabe? Esse Fernando Alonso para vocês, e isso que está acontecendo na pista é um reflexo desse momento do Alonso, ou será que é o contrário? O Alonso ele está assim leve, está florido, né? Vamos dizer assim, porque ele realmente agora ele vê que ele tem um carro bom nas mãos e com um carro bom nas mãos ele realmente ele tem chances de sonhar com essa vitória que ele tanto persegue. Ana, você pode começar, depois eu quero ouvir a Ju também. Então, Lu, eu lembro quando o Alonso anunciou que ele trocaria a Alpine pela Aston Martin, eu fiquei, meu Deus, é um passo atrás, porque a Alpine, quando o Alonso voltou à Fórmula 1, ela tinha um carro muito bom, né, em 2021. Em 2022 parecia uma equipe que talvez, se a gente pensasse no passado, hoje ocuparia o que a Aston Martin está alcançando na Fórmula 1. Só que o Alonso ele deixava muito claro no ano passado que o projeto que a Aston Martin ofereceu para ele era algo realmente muito legal, era algo que motivaria ele na Fórmula 1. Lógico que teve uma questão contratual, obviamente, mas eu acho que isso comprou o Alonso. Eu acho que a Aston Martin comprou o Alonso com essa ideia de que sim, eles dariam um projeto competitivo e assim como deram. Eu queria saber se a Aston Martin tivesse prometido isso e não entregado isso para o Alonso. E realmente entregou. Então, eu acho que ele tá feliz, ele tá sendo o pai das orquídeas, ele tá ouvindo Taylor Swift, tá ouvindo Miley, eu acho ele maravilhoso por fazer isso, porque ele tá acertando, justamente por ser um reflexo da temporada. Quando o piloto tá perdendo, como a gente vê Charles Leclerc, por exemplo, tá ruim ali na temporada, ele não vai ficar sorrindo em todos os momentos, não vai ficar fazendo graça, né? A situação, de certa forma, também deixa o piloto para baixo, né? Então eu acho que isso é um reflexo, sim, da temporada muito boa. Afinal, acho que só o Alonso é capaz, sim, em algum momento conseguir disputar com o Verstappen nas corridas, né? Na própria classificação, como a gente viu em Mônaco, aquela classificação foi uma loucura realmente. Então eu acho que esse é o papel do Alonso. Eu acho que para um piloto tão veterano como ele é, que ele já conquistou, já passou do auge na Fórmula 1, mas neste momento, numa Fórmula 1 tão competitiva e tão dominada pela Red Bull, ele está conseguindo esses resultados com uma equipe que era de meio de pelotão e que hoje está melhor que Mercedes e Ferrari, acho que para ele é o melhor dos mundos. Eu já mencionei outras vezes que eu acho que o Alonso que existe pós-Rally Dakar é uma versão diferente do Alonso, né? Eu acho que ele conheceu um mundo diferente, um mundo que não tem tantos
privilégios e mordomias, que nem é o mundo da Fórmula 1, e eu acho que isso teve um impacto super positivo nele, de ser um cara mais... Talvez ele sempre tenha sido esse cara aí que a gente tá vendo agora, mas ele não mostrava isso na Fórmula 1. Então, de repente, nessa volta dele, ele começou a se mostrar de uma maneira diferente. Pessoalmente, é a minha versão preferida de Fernando Alonso. Eu acho que é gente feliz, é muito mais divertida do que gente rabugenta. E eu acho que felicidade atrai felicidade, né? Então, acho que quando ele manda isso pro mundo, ele recebe de volta coisas boas também. Então, eu acho bacana a gente ver esse cara que tá aí curtindo as plantinhas dele, né? Eu acho que a gente tem super que aproveitar para ter o Fernando Alonso, o cara dos jardins, porque é engraçado, né? A gente vê o vídeo dele indo lá tirar a plantinha, às vezes dá aquela impressão de que ele tá curioso para saber se é uma planta natural ou uma planta artificial. Um cara que tá muito mais sorridente, que tá brincando mais espirituoso, né? Talvez aquele Alonso de antes tivesse desancado a Aston Martin pelo que aconteceu em Mônaco, tivesse reclamado horrores, mas não, ele saiu em defesa da equipe de não, a gente não sabia se ia chover, se não ia, se ia chover pouco, se não ia chover. Então acho que é uma versão diferente do Alonso, uma versão que para mim é melhor, que é uma versão que tá satisfeito com o que tem na mão. Acho que talvez ele não tivesse esperando ter um carro tão competitivo. E aí, de repente, você sentar num carro que responde da maneira que você gosta, também acaba sendo um motivo para ele ter essa alegria, né? Essa felicidade de estar correndo, de estar competindo. Talvez, por a gente estar falando aí dessa fase final da carreira dele, ele não esperasse mais ter essas oportunidades, né? Ter a chance de brigar por pódios, ter a chance de ser um protagonista no campeonato, né? Um campeonato absolutamente dominado pela Red Bull, absolutamente dominado pelo Verstappen, mas que se a gente for destacar as histórias principais dessa temporada, certamente o Alonso vai ser uma delas, porque ele é sim um protagonista desse momento. Então acho que também ser surpreendido por essa boa performance do carro e ver que assim, ele ainda tem gás, né, independente de quão longa é a carreira dele, de quantos anos ele tem, ele ainda tem gás para fazer isso. Então ele precisava de um carro que ele pudesse mostrar isso. E é isso que ele está fazendo agora. Isso aí, eu quase fui traída pelo meu microfone, a Ju estava ligada, já emendando comentário, tentando aqui acessar. O Pedro Prado, tem que falar pausadamente, né? Que está aqui conosco na produção, ele separou um vídeo do Alonso distribuindo a pizza para o pessoal, achei bem legal. Olha só, ó o Alonsão aí. Ei! Olha que legal, gente. Fofíssimo. Que homem. O pessoal é enlouquecido. Ele parou, o pessoal tirando foto, tirou foto com o menininho. E a criança quer saber, né? Se pegava pizza, se olhava para aquele negócio. Esse foi um dos vídeos, na verdade. A Aston Martin mostrou toda a sequência. Tinha a menina que... Eu não sei se ela é assessora, eu não sei se ela tá sempre... Ela tá sempre ali com o Alonso, né? A funcionária da Aston Martin, que agora fugiu o nome dela, porque ela tá sempre assim ali junto, social media, essas coisas. Ela tava ali com aquele bolo de pizzas na mão, distribuindo, e o Alonso distribuindo para o pessoal. Olha quanta gente ali ao redor que estava esperando. Isso foi um evento que teve ali em Barcelona, então tinham muitos fãs à espera, e durante horas, em pé, tinha criança, e eles esperando o Alonso para ter um autógrafo, uma foto, e aí qual é aquela, né? Poxa vida, o pessoal tá ali, deve estar com uma fome danada, igual a gente. Sim. O Miquinho, obviamente que o Miquinho, se você que está aí no seu almoço, provavelmente almoçou, a gente ainda não. Ele podia ter mandado um delivery pra gente também, né? Pois gente? é. Poxa. O Alonso manda uma comida lá para a sala de imprensa. Vai entregar o Eric lá, né? Pra gente perguntar se ele foi privilegiado na entrega das pizzas. Pois é, gente. O Grande Prêmio que esse fim de semana tem um enviado, correspondente especial, o Eric Calducci está lá em Barcelona, vai trazer bastante coisa, bastante conteúdo lá do circuito nesse final de semana. Mas a gente teve esse vídeo tão legal do Alonso, foi bem bacana esse momento, e eu acho que por ser na Espanha também, a Espanha está muito motivada, o Alonso está muito motivado, mas existe uma realidade. A realidade é que a Red Bull ainda está muito
muito à frente, na verdade. Se a gente for julgar mesmo, há uma proximidade ali em classificação, e eu acho que nesse ponto a Ferrari fez uma análise muito precisa sobre isso, porque o RB19 ele parece muito mais acertado realmente para o ritmo de corrida. O ritmo de corrida da Red Bull é praticamente imbatível. Por mais que o Verstappen hoje tenha falado na coletiva de imprensa que ele acha muito improvável que a Red Bull vença todas as corridas até o final do ano, é improvável porque a gente sabe que acidentes e quebras são possíveis, mas em condições normais é muito difícil ver alguém batendo a Red Bull em corrida por conta dessa vantagem que o RB19 construiu até o momento. A Ana fez uma análise essa semana, que está no canal 2 do Grande Prêmio, sobre a Red Bull, perguntando isso, cadê os adversários? E hoje a Aston Martin, com o Alonso, é quem se apresenta. Então, realisticamente falando, né, Ana? Você acha que a Aston Martin consegue realmente se apresentar como essa adversária para a Red Bull agora, nesse fim de semana em Barcelona? E já emendo assim, também quero ouvir a Ju sobre isso. O quanto dessa motivação do Alonso pode ajudar realmente a Aston Martin conseguir bater a Red Bull, quem sabe já nesse final de semana? Então, Lu, eu acho que a Red Bull, neste momento, ela disputa sozinha. Eu acho que a Red Bull... Tocou a campainha aqui, só um minutinho, vou pedir para minha mãe daqui a pouco atender. É o dele. Corre para ver se não é o Alonso entregando a pizza, Ana. Tomara que seja, porque eu tô com muita fome. Bom, mas então, eu acho que... Só um minutinho, gente, que eu só vou... Tô preocupada com quem... Se você puder emendar, Ju. Ju, por favor, pode ir, Ana. Não, eu fico pensando assim, o Alonso correndo em casa, a torcida espanhola com essa força, né, essa vibração positiva para ele. Ao mesmo tempo, a realidade não é das mais favoráveis, porque a gente sabe que a Red Bull tá muito à frente, né? A Red Bull tá num momento mais forte, num momento mais sólido, então acaba sendo um fator extra de dificuldade para ele. Mas, né, a gente sabe, assim, a torcida vai torcer contra a Red Bull, então quem sabe a esperança não ajuda. A gente aprende, eu não sei se você aprendeu isso, mas na faculdade de jornalismo tinha uma piadinha que eles sempre falavam de, ai, não deixe a realidade atrapalhar uma boa história, né? No jornalismo a gente não pode deixar isso acontecer, obviamente, mas que seria bom, né, que a realidade não atrapalhasse a boa história desse fim de semana, porque a vitória 33 chegando no circuito de casa dele, acho que seria um momento histórico para a Fórmula 1, seria um momento de... Né, a Fórmula 1 vive numa onda muito boa de popularidade, mas eu acho que isso teria um impacto muito mais positivo. Mas a realidade é muito complicada, né? Vencer a Red Bull neste ano tá muito difícil, porque além do carro ser muito forte, a gente também não tem visto erros importantes da Red Bull, né? Também não tem dado bobeadas consideráveis. Então, teria que acontecer alguma coisa muito, muito, muito particular para que ele conseguisse mesmo se livrar das Red Bulls. Acho que não precisa muito se preocupar com a concorrência, né? Acho que o Alonso tem essa força especial e tem essa natureza competitiva dele que seria o suficiente para fazer frente a quem vem atrás. Mas acho que para bater a Red Bull mesmo, precisa de alguma coisa muito, muito particular. Concordo com você e só queria lembrar que a última vitória do Alonso na Fórmula 1 foi na Espanha. Foi em 2013. A Ana voltou. E não era pizza, né, Ana? Não era pizza. Não era, mas era bolo. Olha! Melhorou, o vizinho veio entregar para a mãe um pedaço de bolo bem agora. Aqui minha mãe chama Fernando Alonso. É ele mesmo. Inspirado pelo Alonso. Ele pensou, poxa, a menina tá lá ao vivo, deve estar com fome, vou levar um bolinho. Só não veio no melhor horário possível, mas pelo menos a intenção foi boa, né? Não, mas o horário é bom, Ana, porque assim que você terminar de almoçar, vai ter um bolinho te esperando. Já dá para ir pondo na mesa, organizando tudo. Pois é. Ana, eu falava aqui, eu lembrava que a última vitória do Alonso foi justamente na Espanha em 2013. Então, olha aí, gente. Então, você pode falar também que você começou a falar, você fez esse vídeo de análise, né, sobre a Red Bull e a Aston Martin e o Alonso. Será que tem chance? Então, Lu, como eu estava dizendo antes de ser interrompida, a maior rival da Red Bull, acho que é ela mesma. Se ela errar,
talvez seja a única capaz de fazer uma vitória ou talvez uma classificação pior do Verstappen acontecer, pelo menos neste momento, porque o Pérez no GP de Mônaco não foi o melhor exemplo dele num circuito de rua, eu acho que ele decepcionou bastante, e o Verstappen é muito imbatível, mesmo dando bitoquinhas no muro e às vezes até ajudando, como ele disse que na corrida isso de certa forma ajudou ali na hora que o sabão começou a cair na pista, né, a chuva. Eu acho que a maior rival da Red Bull neste momento é ela mesma. E me surpreende muito a equipe talvez capaz de conseguir alguma coisa se algo terrível acontecer com a Red Bull à frente, seja Aston Martin. Isso, para mim, eu acho que eu não esperava isso, principalmente em 2022, porque, por exemplo, a Ferrari é a maior decepção no grid, porque tinha um carro muito bom, tinha um projeto interessante, tinha um carro que muitas vezes, lá no início da temporada passada, conseguiu disputar com a Red Bull, e simplesmente em 2023 parece que regrediu, parece que jogou fora os papéis do carro do ano passado e criou algo absolutamente novo e não tão bom. A Mercedes segue num limbo, eu acho que o GP da Espanha também vai ser interessante para a gente saber exatamente onde ela está e o que essas atualizações trouxeram ao W14, né, o novo W14, mas a Aston Martin é um carro que já começou muito bom, já começou surpreendente, obviamente ainda está longe da Red Bull, e eu acho que o erro no GP de Mônaco mostra que talvez a Aston Martin não esteja preparada, mesmo se um dia, em algum momento da temporada, tiver condições, acho que não está preparada para disputar um título com a Red Bull. Mas tem o piloto certo para, se um dia conseguir, fazer isso. Porque o Alonso ele é um piloto que eu acho que se tivesse um carro um pouquinho mais próximo do que a Red Bull tem hoje, eu acho que ele seria a melhor pessoa para disputar, eu acho que a temporada ficaria muito mais interessante. Mas a gente sabe que quando um piloto, menos Charles Leclerc em Mônaco, mas quando um piloto corre em casa, sempre tem a motivação, sempre tem a torcida ali do lado dele. E o Alonso estando tão feliz, tão tranquilo, tão na paz, eu acho que isso sim pode ajudar. É lógico que é algo muito especulativo, nunca dá para saber se alguma coisa desse tipo vai acontecer. Minha gata quer interromper aqui, hoje está meio um pouco complicado, mas só para finalizar, eu acho assim que o Alonso tem chances de vitória em 2023 circunstanciais, chances circunstanciais. Se alguma coisa acontecer com Max Verstappen e seu carro, que eles formam a dupla perfeita de 2023, acho que o Alonso ali, na teoria, pelo que a gente tem visto, é o cara que vai estar ali atrás para conseguir talvez um triunfo ou algum resultado desse tipo. Muito bem. E só para lembrar, né, no ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas enquanto a Ana estava falando, eu estava recordando da corrida passada na Espanha, e o Verstappen teve problemas nessa corrida. Ele teve problemas ali com o DRS, teve muita dificuldade com o Russell ali no início. Se eu não estou enganada, se eu estou recordando direito, ele só conseguiu mesmo para valer deixar o Russell para trás no pit stop, porque aí ele conseguiu se livrar do carro da Mercedes, e sim, o W13, aquela tranqueira na frente do RB18, e o Verstappen teve problemas com o DRS, não conseguiu a ultrapassagem, porque Barcelona é um circuito muito travado. É um circuito em que as equipes gostam muito, porque ele é muito versátil, ele permite a possibilidade das equipes testarem vários elementos, porque ele tem uma combinação muito boa de curva de alta também com curva de baixa, tem uma reta muito longa, tem pontos que exigem bastante do freio. Então, você ter um carro bem acertado para um circuito que pede tantos elementos, tantos ajustes diferentes ao mesmo tempo, para você ter um resultado, uma performance boa, é sempre um desafio. Então, as equipes gostam muito de Barcelona para testes, e é por isso que esse final de semana muitas equipes vão levar esse pacote de atualizações. A Aston Martin também vai levar atualizações, claro, e a revista alemã Automotor and Sport fez uma matéria e falou que dados do simulador da Aston Martin mostram que essas atualizações que ela prepara para esse final de semana devem dar um ganho de 2 a 3 décimos de segundo por volta para a Aston Martin. Então, vai ser muito interessante ver se realmente a equipe vai conseguir dar esse salto. Agora, para a gente fechar esse bloco Aston Martin, a gente não pode deixar de falar do Lance Stroll, né? Que o Stroll realmente, definitivamente, depois que o pulso ficou bom, desandou totalmente, desandou a maionese ali. Não que ele fosse bom,
Mas, assim, eu confesso que eu fiquei com uma esperança no início do ano. Eu realmente fiquei, poxa, olha só estava faltando um carrinho melhor na mão do menino, né? Menino injustiçado. Injustiçado nada, apaga tudo isso que eu disse algum dia aqui ao vivo nesse programa. Foi uma coisa terrível a apresentação do Stroll em Mônaco, né? A corrida do Stroll foi muito desastrosa. Aquele bate-bate dele na pista, quando começou a chover, acho que é o retrato do que é o Lance Stroll. E rapidamente, para a gente poder fechar esse bloco, meninas, eu já pergunto para vocês, assim, fazendo um exercício de futurologia, vocês acham que o Stroll cai antes ou depois da chegada da Honda? Porque eu acho que o Stroll vai cair. Pode ser filho de quem for, mas depois de Mônaco, eu acho que o pessoal já está... realmente está difícil aqui a coisa. Olha, eu vou te dizer que pelo fator papai, eu acho que aguenta até chegar na Honda. Até porque o Alonso tá lá, né? Então dá para compensar um pouco o desequilíbrio. Agora, é o que a gente falou na semana passada. Eu não consigo imaginar uma equipe que queira ser ponteira, que queira ser protagonista, tendo no Stroll seu principal piloto. Né? A gente pensa nesse cenário aí de Tsunoda vai para lá por causa da Honda. Imagina assim, Alonso decide se aposentar e aí a gente vai ter uma equipe formada por Tsunoda e Stroll. Né, o Tsunoda na função de novato na equipe, chegou tendo que conhecer as coisas. Lance Stroll vai ser o protagonista dessa equipe. Agora, eu vou discordar do fator decepção em Mônaco. Quando a gente estava assistindo a corrida, né, na redação do GP, o Gui perguntou uma palavra para definir o Stroll depois do carrinho de bate-bate. Eu escolhi entretenimento, porque eu acho que ele foi para isso, né? Ele não foi para ganhar, ele foi para divertir a gente. Então, nesse fator, ele não decepcionou, porque acho que só se decepciona com o Stroll quem tá esperando alguma coisa dele, né? Se você não espera nada, tá tudo bem, o que vier é lucro. Então, pelo menos no entretenimento, ele entregou. Ana, pode falar. Sua opinião sobre o Lance Stroll. Eu amo, porque realmente entreteu muito o público, e tanto que eu estava assistindo a corrida com o Kai, ele falou, nossa, parece eu jogando o jogo da Fórmula 1 em Mônaco, que ele fica exatamente igual que o Stroll fez também. Então, eu acho, Lu, também que por o fator papai, eu acho que ele segue pelo menos até 2025. Porque, querendo ou não, é que assim, o sarrafo aumentou muito, porque com o Vettel já dava para perceber, né, que o Stroll não tem aquele talento, aquela qualidade, mas eu acho que com o Alonso, agora, isso está cada vez mais claro e cada vez mais difícil para Aston Martin, porque não dá para você ter essas metas de um dia ser campeã, igual a gente falou, de um dia ser ponteira, e ter um piloto que não estaria numa equipe campeã, não estaria numa equipe ponteira. A questão é o pai dele, né? Então, eu acho que até o pai dele defender o filho e não pensar no que ele realmente quer para a Fórmula 1, né? Quer para a equipe dele na Fórmula 1, eu acho que ele vai seguir. Gostaria que ficasse menos, sinceramente falando, porque eu acho que tem muito piloto que daria muito certo na Aston Martin, e a Aston Martin, com o Alonso mostrando o que está mostrando, com certeza interessa a outros pilotos, porque querendo ou não, os resultados que o Alonso está tirando para uma equipe que era de meio de pelotão, a gente não sabe exatamente onde vai se colocar Aston Martin depois de 2023, eu acho que interessa o mercado e interessa muitos pilotos. Então, ter um Stroll ali, com certeza, é uma vaga a menos e uma vaga que sabe Deus quando vai ficar livre. Gostaria que ficasse menos, mas eu acho que pelo fator papai, você estando numa equipe onde seu pai é o dono, é meio complicado pensar nele saindo tão cedo assim, infelizmente. Eu adorei o infeliz. Infelizmente. Exatamente isso, eu concordo. Imagina o climão do Natal, né? Se ele é demitido pelo pai, eu acho que ia ficar um climão assim. Pois exatamente. Então. Baita vaga. E assim, gente, eu tô sentindo falta de likes, como sempre, né? Então deixe seu like, mas também tô sentindo falta de algumas pessoas que sempre estão aqui conosco. Então, se você tá aqui assistindo essa live, tá no chat, tá sentindo falta de alguém, compartilha, chama essa pessoa para estar aqui com a gente, manda nos grupos. E agora eu vou passar para a Ju para ela trazer essa rodada de comentários até aqui sobre esse bloco Alonso, Feliz e Aston Martin. Vamos lá, quem chegou primeiro aqui na fila dos comentários foi o Marcelo From The Block, e chegou primeiro por quê? Porque ele está na rodoviária, tá na rodoviária do Tietê,
Então, Marcelo, uma boa viagem e vamos ver se a gente consegue terminar o programa antes ou depois de você chegar, hein? Vamos ver, conta pra gente. Pra onde você tá indo, afinal? Quem também tá aqui é o Araxá Play, que veio para curtir com os 6 perfis dele. Então, só ele tá garantindo boa parte das curtidas desse programa. Paola Laredo tá aqui com a gente, Juliano Viana, o Angel Rotten, que também tá sempre. E a gente tem um superchat, quase que eu esqueci o nome, do Alexandre. E aí ele tá falando, sem passar pelo Código Penal, eu não vejo como a Red Bull perder alguma corrida. É uma verdade, né, meninas? Concordo, até no meu vídeo que eu fiz, eu lembrei da temporada 2016, temporada Rosberg versus Hamilton. 21 corridas, 19 vitórias da Mercedes. E eu imagino algo parecido acontecendo em 2023. Acho que vai ser muito apertado, e por mais que Verstappen negue, não consigo imaginar outra possibilidade de outro piloto vencendo, a não ser o Alonso, né? Mas aí por questões circunstanciais, como eu disse. Giovanni de Jesus está destacando que o momento do Alonso é fruto de Taylor Swift. Mas eu já perdi as contas de quantas namoradas arrumaram para Fernando Alonso nessa temporada. Vocês ainda estão contando? Olha, o homem tá que tá, né? Mas assim, eu acho tão engraçado, porque o pessoal cria as fanfics e o negócio toma uma proporção. Esse da Taylor Swift, os repórteres lá ficavam fazendo perguntas usando os trechos das músicas da Taylor. Assim, foi sensacional. Esse momento Taylor Swift, a gente pode dizer, eu fui, eu tava. Foi bem legal. Quem imaginaria, né, que Taylor Swift seria uma protagonista na Fórmula 1? O Alexandre também faz um voto, fora Mônaco. Depois daquela corrida, vocês são favoráveis ao fica ou ao vai de Mônaco? Olha, eu sou suspeita para falar, eu nunca gostei de Mônaco. Eu também não. Eu entendo a tradição, a história, mas assim, a pista em si... Nem a chuva salvou a edição desse ano. Não, porque assim, teve aquele. Tá feia. Né, teve aquele salseiro, como fala a Evelyn, né? A Evelyn fala salseiro e tal, mas assim, não mudou nada. Não mudou nada. Os 3 primeiros que largaram foram os 3 que subiram ao pódio, então. Não, impressionante, né? Porque a classificação estava completamente diferente, aí de repente, pá, Verstappen na ponta. Eu não acredito, gente, de novo isso. Aí veio a chuva, a gente falou, não, agora vai. E não foi nada, não entregou absolutamente nada diferente. Então vamos fechar aqui, né? Eu vou votar com a relatora também, então são 3-0 pelo tchauzinho, Mônaco. José Libório tá apostando que Fernandinho vai aprontar nesse fim de semana. Alonsinho vai aprontar, ele tá afirmando. Vamos ver. Lucas Pereira. Agora, uma coisa que tem se observado muito é o gracejo entre Alonso e Red Bull. Tá bonitinho até, né? Tá simpático. Tá, mas a gente não quer. A gente quer guerra, a gente quer treta. Não quero isso, né? O mundo paz e amor, né, Ana? Mas, sinceramente, esse negócio do Alonso e o Verstappen assim, se amando tá me incomodando bastante. Deixa o Verstappen destruir uma orquídea do Alonso, que aí ele vai ficar bom. Então, é porque por enquanto ele não tocou nas orquídeas, mas eles são BFFs ainda. O Angel Rotten está dizendo que o Stroll só é filho do dono. Não acredito que Lawrence Stroll comprou a equipe para ver alguém diferente do filho sendo campeão. Vettel e agora Alonso têm um papel de mentor para ajudar no desenvolvimento da STR. Agora, peraí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, levando em conta o que o Angel falou. Se o menino Stroll tem Vettel e Alonso como mentores e segue no jeito que tá, tem salvação? É uma excelente pergunta. Eu acho que o Stroll se faz essa pergunta todos os dias. Porque, né? Quem mais ele vai querer de professor, assim? Só para saber. Gente, acho que a gente já teve vários exemplos na Fórmula 1, né? Que quando o negócio não é para ser, não vai, né? Não adianta. Se você tem sangue ali, tipo, Ralf Schumacher, sabe? E assim, já tem sangue, o negócio não vale isso. E a Fórmula 1, ela não é escola, sabe? O pior lugar para você tentar se desenvolver é já estando como titular na Fórmula 1, entendeu? Eu acho que aí ele teria... Porque, por exemplo, se a gente vira o Mick Schumacher, nem o nome Schumacher manteve o piloto por mais de 2 temporadas na Fórmula 1. Então, me leva a crer
que o Stroll só está lá por ser filho do dono realmente, né? Porque senão seria um piloto de desenvolvimento, de testes, que estaria, sim, fazendo esse papel de se desenvolver, mas não é essa a posição dele hoje. Verdade, concordo com vocês. Roberto Salviano está dizendo que o Alonso vai ganhar uma corrida ainda esse ano. Vocês acham provável? Eu torço por isso. Também Acho que Quem sabe no Brasil, Verstappen né? vai enlouquecer. Quem sabe no Brasil, que costuma promover umas confusõezinhas na pista. É a Ia ser única maravilhoso. gente desse calendário. Vai ter sprint, né? Então... O Rodrigo Licar está dizendo que a simpatia entre o Verstappen e o Alonso incomoda muito, que ele quer treta. As meninas são partidárias disso aí, hein? E aí, para a gente fechar essa rodada, o José Libório comenta que o problema da lógica do papai e sua equipe é que agora o Lawrence é proprietário de uma montadora com acionistas. Espero que o lance não esteja tão confortável assim. É verdade também, né? Porque agora o cenário está começando a mudar de figura. A Aston Martin tá ficando grande, né? Você quer comentar, Ana, sobre isso? Então, me remeteu um pouco à série da HBO, Succession, que quando o dono, né, de uma das maiores empresas de telecomunicação dos Estados Unidos morre, os filhos ficam ali tentando se manter e no final ninguém se mantém. Então, eu acho que é um pouco o que pode acontecer com a Aston Martin, né? Por mais que talvez, eu me pergunto se é do desejo dele, né? Mas por mais que seja aparentemente do desejo de Lawrence Stroll manter o piloto, eu acho que tem outros interesses ali. Nenhum acionista, nenhum investidor vai querer ter uma equipe em que um lado funciona muito bem e o outro não está rendendo lucro, não está rendendo o que eles imaginam quando eles quiseram investir nas equipes. Então, talvez seja uma pressão que aí a gente vai saber como o papai Stroll realmente vai lidar. Mas é um bom ponto. E aí, até quando, eu acho que a questão é até quando ele vai conseguir manter o filho, né? Porque, querendo ou não, quanto mais pressão, mais difícil fica a estadia de Stroll na Fórmula 1. Mas sabe uma coisa que me ocorreu agora? Ele pode mudar a função do filho, hein? Tira ele de ser piloto e dá um empreguinho em qualquer outra área. Na Moto 3, a gente teve durante muito tempo o Niklas Ayo, que é filho do Aki Ayo, e o Aki, o que ele toca vira ouro, exceto o próprio filho, que não era tão bom piloto assim quanto outros que a gente já viu. Mas o Niklas hoje trabalha na equipe, ele é mecânico, se eu não me engano, da equipe do Acosta. Então pode ser um futuro pro Stroll, entendeu? Deixar de ser piloto, arruma uma outra funçãozinha, assim, dentro da Aston Martin, né? E aí, quem sabe, assim, pelo menos tá resolvido esse problema, né? Categoria também, vai que ele se interessa. Vai que o papai quer comprar mais uma equipe, né? Exatamente, eu ia falar isso. Eu não sei se essa categoria em si ia querer, mas o papai dele pode comprar. Emprego sempre tem. Emprego para quem nasceu em berço de ouro sempre tem. Então, Stroll tá com a vida ganha, tá garantida. Sucesso, Lance, muito sucesso para você. Você que está assistindo realmente, com certeza, você que está aqui acompanhando a gente gosta muito de você, como disse a Ju, você é um entretenimento. Mas agora a gente falando de outra equipe também que adora dar o entretenimento, que é a Mercedes, né? A nossa maravilhosa. A Mercedes que levou para Mônaco o seu pacote de atualizações, porque ela ia levar para a Emília-Romanha e a corrida foi cancelada. Então, vou fazer o quê? Eu já estou com tudo no carro, a outra é uma semana depois, eu já estou com o carro aqui, vai esse carro mesmo. E aí a Mercedes colocou o seu carro novo na pista. É aquilo, né? Não dá muito. A Mercedes nunca dá para a gente saber exatamente o que está acontecendo. O Toto Wolff disse que, bom, pelo menos não é tão ruim quanto o outro, né? Pior, é o famoso pior que tá, não fica. Foi exatamente isso que ele quis dizer do carro, mas acontece que, na verdade, a Mercedes vai ter para valer as respostas nesse final de semana, ou ela vai começar a entender melhor toda essa mudança que ela fez no chassi, esse side pod todo remodelado, todo esse trabalho de suspensão dianteira também que ela fez, ases e tudo mais, fora outros ajustes e mudanças que sempre são levadas para Barcelona, que a gente vai começar a ter uma noção de, afinal de contas, se a Mercedes tem algum tipo de chance ainda antes de 2026, porque eu já olho dessa forma, não sei vocês, mas eu já olho dessa forma. Mas eu queria trazer para a nossa discussão aqui um pequeno detalhezinho que o James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, ele falou assim, toda a naturalidade do mundo, que no momento que o Sérgio Pérez bateu lá na classificação, né, antes o Hamilton tinha batido no TL3,
E aí o carro foi alçado, foi levado aos céus, aquela coisa toda. O Toto ficou furioso com o Circo de Soleil e tudo mais. E aí ele falou sobre isso, porque acabou que o assoalho do W14 ficou exposto. E ele foi e disse que não, mas é normal, porque nós também tínhamos lá um fotógrafo, um cinegrafista nosso, registrando todo o assoalho da Red Bull. E, inclusive, já estamos estudando esse assoalho para saber o que pode ser usado. E foi exatamente isso que o James Ellison falou. Eu vou fazer igual a Evelyn. Ô, Ju, o que achamos disso? Achamos cara dura, né? Porque, assim, como é que o Toto Wolff reclama do negócio? Porque, assim, mostraram o dele, ele não gostou, mas tava de olho no dos outros. Aí não funciona muito bem, né? Então, às vezes é melhor você ficar quietinho, esconder que você tá sendo cara dura. Mas eu acho que sempre acontece, né? Esses momentos que, em algum ponto da temporada, a gente sempre tem um carro sendo resgatado da maneira que não deveria e mostrando todos os segredos para todo mundo. Mas eu acho que a situação da Mercedes é um pouco mais problemática, talvez, do que eu simplesmente vou copiar o assoalho da Red Bull e vai resolver a minha vida. Talvez não seja tão simples. Mas um pouquinho de inspiração sempre ajuda, né? Então vai que aprendeu alguma coisa, vai que o fotógrafo conseguiu captar um detalhe ali importante, né? Uma coisinha assim que ajude. Porque pelo menos eles se livraram do Zero Pod. Eu lembrei da piada que eu não fiz no outro dia, hein? Era Zero Pod, né? Mas eles acabaram com um carro que é Comigo Ninguém Pode. Então, quem sabe ele começa a dar um pouquinho mais de chance para a Mercedes. Mas eu não estou tão pessimista que nem você, não. Eu acho que talvez para 2025, talvez ele não seja um carro campeão, mas pelo menos não vai ser essa tragédia completa que ele tem sido até aqui. Ana, quero ouvir as suas impressões. E só pontuando que o James Ellison ainda falou que lotou a caixa de e-mail. Achei muito engraçado. A caixa de entrada estava lotada de imagens, porque ele ainda disse assim, não, mas o que acontece? Por que isso acontece? Porque a gente não confia na transmissão. Transmissão não dá imagem em boa qualidade. O que a gente precisa? Não, fica lá em pontos estratégicos que a gente já imagina que vai ter o guindaste, porque isso é Mônaco, né? Às vezes você não tem por onde tirar o carro, você tem um guindaste lá, sim, o carro vai pelo céu mesmo, e tava lá o fotógrafo da Mercedes, que deve ter, tipo assim, não acredito, ganhei meu dia, é agora que eu vou ser promovido. E eu lembro que... em algum momento que estava suspenso, né, o carro da Red Bull, apareceu uma imagem do Adrian Newey, tipo, não acredito que estão fazendo isso. Como que fizeram isso comigo, né? Meu revelando Deus, meus gente, segredos. Meu projeto, né? Olha a alegria da galera. Não, e todo mundo assim, desesperado. Sim! Sabe quando celebridade vai na praia, aparece um paparazzi, depois ele tenta vender para tudo que é site de notícia? Foi mais ou menos isso. A celebridade estava aí num momento constrangedor, e aí todo mundo foi tirar foto dela para vender para todo mundo. O assoalho de milhões. Diz aí, Ana, o que você achou dessa cara de pau da Mercedes? A Mercedes, se ela tinha alguma vergonha, algum resto de vergonha, ela perdeu completamente, porque ela sabe, né, assim como todas as equipes sabem, a importância do assoalho na Fórmula 1 2023, né, com essas novas regras. E algo muito interessante que eu, inclusive, tenho um vídeo no canal 1 do Grande Prêmio sobre isso, porque o Toto Wolff, ele defendeu a Red Bull no sentido de, se eles acertaram, a gente precisa acertar. Então, as regras não precisam mudar. A gente que errou e a gente precisa acertar, e é por isso que eles provavelmente já estão estudando o assoalho da Red Bull, porque a Mercedes, ela já testou em Mônaco, né? Mas acho que o que ela está levando realmente vai estar à prova no GP da Espanha. Afinal, é uma pista muito mais técnica, é uma pista muito mais rápida, e aí eu acho que eles vão ter, e é uma pista de testes, né, Lu, como você lembrou, então eu acho que realmente eles vão ter oportunidade de testar essas atualizações, e ela precisa testar isso, porque ela precisa sair desse limbo. Eles têm a equipe técnica necessária para isso. Jamais imaginaria que a Mercedes precisaria tirar foto do carro da Red Bull, do assoalho da Red Bull, para conseguir alguma resposta na Fórmula 1.
mas está acontecendo. E como eu lembrei no meu vídeo que eu gravei hoje lá aqui no GP2, até quando isso vai acontecer? Porque o domínio da Mercedes com as novas regras em 2014 durou muito. Foi nos 45 do segundo tempo que a Red Bull conseguiu construir um carro ali, porque 2021, pela mudança da pandemia, continuou o mesmo regulamento, e aí sim conseguiu. E eu me pergunto, até quando a Red Bull vai dominar? Até quando a Mercedes vai sofrer e vai precisar depender de um projeto ali da rival para sair desse limbo? Porque é uma coisa que acho que ninguém esperava. E é aí que eu vejo a oportunidade de equipes como a Aston Martin, porque a Aston Martin não foi só fazer um copia e cola, uma inspiração no carro da Red Bull, foi apostar em pessoas que também trabalhavam na Mercedes e Red Bull para desenvolver a equipe, para conseguir desenvolver esse carro. E é o que as outras equipes estão fazendo também. Por exemplo, o Lohan Mekis, que vai voltar para a AlphaTauri, a McLaren, que já contratou um diretor técnico que está na Red Bull. Então, essas equipes estão tentando puxar ali essas pessoas importantes que desenvolvem as equipes, essas grandes equipes na Fórmula 1, para tentar também sair desse caminho, como aconteceu com a Aston Martin. A ver se a Mercedes vai ficar para trás ou vai ganhar com isso. E só para pegar carona nesse comentário que você falou, eu acho que é Mekis. Lohan Mekis. Ele é francês, Mekis, né? Então... Exato. Porque assim, a imprensa estrangeira especula muito, e especula aos ventos, né? E há uma especulação na imprensa italiana, inclusive, eu li uma matéria na versão italiana do Motorsport, falando que a Ferrari vai tentar trazer alguém da Red Bull, porque o Mekis está saindo para ir para lá e ela vai tentar trazer alguém da Red Bull. Então, a ver, porque nós já tivemos o... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Foi ontem que a McLaren anteontem, perdão, que a McLaren divulgou, que pegou uma peça muito importante, membro muito importante da Red Bull, agora que fugiu o nome completamente. Rob Marshall. Isso, Rob Marshall. Figura já anos presente lá na Red Bull. Ele é do corpo técnico, é uma das cabeças pensantes, uma dessas figuras pensantes da Red Bull. E assim, a gente está vendo que está saindo pessoas, assim, estão saindo pessoas importantes da Red Bull, né? É claro que a Red Bull, ela hoje é o melhor time, a gente sabe disso, é a equipe mais bem estruturada, é uma equipe que funciona muito precisamente, mas nada é eterno. Inclusive o Adrian Newey chegou a ser cotado, assim, será que sai, será que fica? Mas ficou, e ele, claro, é o topo dessa lista, é a grande mente pensante por trás de todo esse projeto da Red Bull, mas é uma coisa interessante de se observar para o futuro, essas peças que a Red Bull está perdendo, né? Tem outras que são fundamentais ali, mas as outras equipes estão de olho. Uma delas, claro, como a gente estava falando aqui, que é a Ferrari que prepara também um pacote de atualizações para levar para Barcelona, não seria diferente. Mas o Carlos Sainz já falou, ele é piloto da casa também, Carlos Sainz, espanhol, então tem também essa expectativa, vai correr em casa diante da torcida, mas ele já deixou claro, já assim, mandou a real, como dizem, né? Mandou a real, olha, não tá nada bom. Não tá nada bom lá, eu não vou mentir para vocês, a situação não tá boa, e ele não precisaria nem dizer isso para a gente ter certeza que a situação na Ferrari não está boa desde que Michael Schumacher deixou a equipe, porque olha, aquele título do Raikkonen foi assim, foi mais a McLaren que perdeu do que qualquer outra coisa. Depois disso, teve o Alonso lá que brigou pelo título, quase foi campeão, mas a Ferrari não vem tendo temporadas boas há muito tempo, e a dupla da Ferrari esse ano deixa muito, muito, muito a desejar. É impressionante a inconsistência do Charles Leclerc e do Carlos Sainz nessa temporada 2023. Em Mônaco, teve um momento, não sei se vocês repararam, que eu achei que eles iam bater, porque eles estavam assim, tentando, e agora? Eu vou, eu não vou? Você vai abrir passagem para mim? Não vai? Sai da minha frente, deixa eu passar. E parecia que eles iam se tocar ali a qualquer momento. É uma confusão só, o Sainz esbravejando horrores pelo rádio com a equipe toda confusa na estratégia, e aí o Sainz vem e manda essa, né? Diz que
tá tudo ruim, nada tá bom, não vou enganar vocês. Dá para esperar alguma coisa da Ferrari nesse final de semana, Ju? Tirando lambança? Não, tirando lambança. Não, a lambança não vale porque a lambança já é certa. Então, assim, em termos de. Será que dá para imaginar a Ferrari acertando? Porque a Ferrari, como a Ana falou, ela aparentemente tem um carro esse ano que não é tão bom quanto no ano passado, mas eu trago até uma observação que o Gá fez, o Gabriel Curti, ele fez uma análise sobre isso, que os pilotos da Ferrari, eles estão tão inconsistentes que não dá para saber se o carro realmente é ruim ou não. Então, assim, a gente tenta fazer uma análise, a gente imagina que a Ferrari tem um carro que pode ir bem em Barcelona. Geralmente, Barcelona é uma pista que é favorável à Ferrari, é favorável à maneira como a Ferrari entende a aerodinâmica do seu carro, mas será que realmente dá para esperar alguma coisa da Ferrari nesse final de semana? Eu já desisti de apostar na Ferrari, porque eu acho que ela se compromete muito facilmente, né? Com erros bobos. Ficou muito na minha cabeça o texto da FIA para a redação da punição do Leclerc. Eles jogaram a culpa na Ferrari na caruda, né? Porque assim, a Ferrari não te avisou que tinha um piloto ali. Então, acho que é uma série de coisas. Os pilotos não estão na melhor forma deles, é verdade. Mas a equipe também não tá. E aí acaba que contamina o ambiente como um todo, né? Assim, eles sabem que assim, se eu estiver muito bem, a equipe vai me lascar. E a equipe também sabe assim, se eu estiver muito bem, não vai adiantar nada, porque eles não vão colaborar. Então, acho que fica aquele climão assim que acaba unindo tudo para dar errado. Então, acho que precisa acalmar um pouquinho, né? Tipo, respira fundo e começa de novo. Entende assim, o carro pode não ser tão bom quanto a Red Bull, mas ele provavelmente não é uma desgraça que nem a Mercedes. Então, calma, gente, dá para fazer mais, sabe? Vamos pensar um pouquinho, vamos tentar acertar mais. Eu ainda acho que a Ferrari, por o nome que tem, para a história que tem, para o currículo vencedor que tem, não pode cometer certos erros que ela insiste em cometer. Não pode cometer certas falhas que ela insiste em cometer. Então, acho que isso é um ponto que precisa ser ajustado. Passou por uma mudança de chefia, então tem coisas aí ainda a encaixar melhor, é verdade, mas a temporada tá passando, então precisa acertar essas coisas muito mais rapidamente. Mas se eu tivesse que decidir o pódio agora, eu diria que, tipo, Red Bull, Alonso, Pérez, né? Tipo, Verstappen, Alonso, Pérez, ou Verstappen, Pérez e Alonso. Eu não colocaria a Ferrari na briga pelo pódio, não. Muito bem. Eu vou trazer aqui só a fala do Sainz para a Ana comentar. Ele falou assim: o pacote de atualizações vem com duas intenções. Uma é melhorar o ritmo de corrida e a outra que o carro não seja tão imprevisível e incerto entre uma atividade e outra. Aí ele vem. A situação da Ferrari não é fácil. Não vou enganar vocês. Os rumores não ajudam. Ninguém está contente aqui. Todos esperávamos mais. E por aí em diante, né? O piloto diz isso na coletiva de imprensa. No amanhã vai ter treino livre, domingo tem corrida. Dá para esperar alguma coisa da Ferrari nesse fim de semana, Ana? Olha, pelo Sainz, não, né? Porque que tristeza nessa coletiva, meu Deus do céu. A assessoria ali deve ter ficado um pouco brava com o Sainz, porque você nunca, querendo ou não, é muito difícil um piloto falar a real, né? E ele realmente falou a real. Essa é a situação da Ferrari na Fórmula 1. Lu, em termos técnicos, eu acho que a Ferrari nas últimas corridas, nas duas últimas corridas, melhorou bastante a questão do downforce. Por isso que em Mônaco eu esperava um pouco mais do que realmente aconteceu lá. Mas, e se a gente pensar no GP da Espanha, Barcelona, é uma pista que, por mais que seja mais rápida, precisa também de muito downforce para o carro não escapar. Então, nesse sentido, pensando na melhoria que a Ferrari teve em classificação, eu acho que dá para esperar uma boa classificação. Em corrida, é a questão que você levantou. O ritmo de corrida da Ferrari é muito abaixo do ritmo de classificação. E eles sabem disso desde o Bahrein. Toda coletiva, toda entrevista, eles falam como a Red Bull é muito superior em ritmo de corrida, e obviamente é um ritmo também muito superior, mas a Ferrari está muito abaixo no ritmo de corrida, e não só isso, tem uma dupla de pilotos muito desequilibrada. Em 2021, acho que um dos grandes trunfos da Ferrari, o que motivava a Ferrari, era não ter um carro tão bom, mas ter uma dupla de pilotos muito equilibrada. Um piloto ali que era muito bom de classificação, o outro, mesmo que tivesse de fazer corridas de recuperação, era muito bom em corrida, e isso motivava a Ferrari. Em 2022, eu já sentia falta disso. Eu acho que a Ferrari tinha um carro muito melhor e uma dupla de pilotos
que não estava ali na mesma sintonia do carro, e isso depois, com os erros da equipe na pista, isso piorou cada vez mais. Então, tanto que no GP da Espanha do ano passado, teve aquele erro bizarro, né, da Ferrari com o Leclerc. Então, eu acho que são coisas que vão acontecendo e vão piorando ano a ano. Em 2023, parece que a Ferrari não tem o carro no ponto para tentar, pelo menos, chegar a um pódio, como a Ju falou, e também não tem a dupla de pilotos ali. O Sainz fala isso, eu acho que admitir tão francamente isso, por mais que as equipes sempre tentem esconder, eu acho que denota muito a situação da Ferrari. É aquilo, passou por uma mudança de chefia, eu acho que o Vasseur, ele pegou a bomba. Eu acho que Binotto está rindo, tomando um vinho na casa dele da situação, porque mostra que não era só ele o problema, mas eu acho que vai demorar para a Ferrari conseguir voltar aos trilhos, e eu acho que essas próximas etapas são cruciais, principalmente Barcelona, para saber qual é a real do carro. Melhorou no downforce, mas como vai estar meu ritmo de classificação nisso? Porque, querendo ou não, é um circuito rápido, e uma maior qualidade da Red Bull, além de ter um carro versátil, é ter um carro muito rápido. Então, acho que ela vai ter uma noção da situação, para saber se está muito feia mesmo, ou dá para, pelo menos, se colocar nos trilhos. Mas acho que, até neste momento, eu vejo a Mercedes à frente da Ferrari. Porque eu espero um pouco mais da Mercedes em Barcelona do que da Ferrari, porque a Mercedes, é o que a gente fala aqui no W, a Mercedes não tem um carro bom, está tentando ter um carro bom, mas tem a dupla de pilotos afinada para conseguir tirar alguma coisa desse W14 e desse novo W14. A Ferrari não tem isso no momento, e nessa situação eu não sei quando vai ter, mas espero que logo, para deixar a temporada mais legal, obviamente. Muito bem. Perdão, muito bem, concordo com tudo que vocês pontuaram. Essa é a nossa fé. E agora a gente vai para aquele momento que a gente ama, que são os looks. Sim, os looks. Temos looks. Pedro Prado avisa que temos looks. Vamos analisar agora. Começando pelo Hamilton, como sempre. Eu gostei bastante dessa camisa. Eu também gostei. Eu usaria essa camisa. Não é aquela roupa... Exato, não é aquela roupa que a gente olha e fala assim, sabe, Não segura esse look, né, Lu? No George Russell seria uma tragédia, e no Hamilton é muito bom. Esse look aí, gostei. Bem legal. Mais próximo da realidade, né? Olha o Ocon, garbo e elegância. Parece que é um tecido que tem parece um tecido mais grossinho, tem uma textura, né? Tem um brilho ali, o tecido bem interessante. Como se fosse couro, não é um couro, né? É um couro. É tipo um couro. Parece um couro. Não sabemos se é um couro. Mas parece. Esteban Ocon, que foi ao pódio na semana passada, né? Em Mônaco, estava feliz da vida ali. O sorriso aí, quem conseguiu um pódio, né? Eu tenho que falar desse momento antes da gente ir para o Leclerc. O Ocon estava feliz da vida na coletiva. Poxa vida, eu tô aqui entre os 3 primeiros e tal. O Verstappen e o Alonso querendo ver a largada da Indy. O menino fez uma pergunta para ele. Ele lá todo feliz para responder. E o Verstappen, a largada da Indy. E o Alonso assim, meu Deus, gente, vai começar com isso. Logo isso, ninguém aguenta mais. A gente está aqui toda semana. Tadinho do Ocon. Coitados, né? Ninguém quis valorizar o momento dele de brilhar. Verdade. Leclerc com um óculos muito estiloso, que eu não vou falar a marca, porque nunca vai patrocinar a gente, né? Então, mas poderia. Mas poderia, eu espero. Podemos todas vir de óculos no próximo programa? Sim, por favor. O homem, o dono da corrida, né? Uma camisa estilosa também, estampada. A estampa são Bs, não é? São Bs? Repara, são letras B. É B, só que é vazado, né? Aí olha. Não sei, é diferente. É de vozinho, um vovô. Exato, tá meio tiozinho. O Sainz tá muito no clima de que vai pra praia brincar com um baldinho de areia. Sim. Totalmente piloto Ferrari, né? Que tá ali pra brincar. O Sainz já chutou o balde. Ele começou a chutar o balde. Adorei a estampa também. Ele começou a chutar o balde na semana passada com um engenheiro pelo rádio, né? Olha, eu até falei isso na redação. Falei, gente, é hoje que o Sainz vai botar a carta de emissão dele em cima da mesa do Vasseur. Que ele não aguenta mais.
Mas não, sobreviveu a mais uma corrida. Mas tá aí, o pessoal feliz. O quê? Por que o PT tá... Ah, o Ele tá cidadão, inconformado com o rapaz olhando, tipo assim, claramente querendo, nossa, eu queria um chapéu desse. Ou não, né? Ou não. Sim, sim. Pois é, ou não. É mesmo? É. Eu não seguro esse look. Eu vou ser Também muito não. sincera. Também não. Eu não Também não. seguro. Ju, você pode trazer pra gente os comentários, a última rodada, nossa última rodada de comentários, né, gente? Porque a gente já tá se aproximando do fim, mas ainda tem bastante coisa aqui antes da gente encerrar. E eu já, mais uma vez, reforço aquele pedido do like, se você ainda não deixou o seu like aqui na nossa atração. O Rafael Gonçalves colocou a história toda. São as aventuras da Fórmula 1 no no maravilhoso mundo mágico de Dom Fernandito, o príncipe das Astúrias, num cinema perto de você. Certamente vai ser um filmão no fim do ano, cheio de momentos de Alonso encantado com as plantinhas. João Pedro, os acionistas podem reclamar, mas o maior acionista da Aston Martin continua sendo o Lawrence, então dificilmente ele sairá do grid. É uma verdade também. O Thomas Marques, ele já deu até um destino para o Lance Stroll. Ele tem que ir para o EC, correr de Gentleman Driver, que é o lugar dos endinheiradinhos que não tem tanto talento. Pobre rapaz. Angel Rotten diz que Monza não foi uma pista que permitisse um comparativo para Mercedes e que agora tem o pod. A Espanha com certeza vai trazer uma clareza técnica melhor e quem sabe no motivo Hamilton a confirmar a renovação. Lá na minha MotoGP eles costumam anunciar renovação em corrida de casa, então talvez espere um pouquinho até a Inglaterra. Roberto Salviano, acho que o Alonso Elfodon vai ter que passar seu carro para o Strollada. Que feio. Seria triste mesmo, né? Pobre Alonso. A melhor imagem de Mônaco foi a cara do Adrian Newey vendo o RB19 sendo içado pelos guindastes. É o Angel Rotten também. Deixa-me ver mais. O Roberto Salviano. Os 3 primeiros largaram o GP de Mônaco, foram os 3 que foram ao pódio. A mesma coisa aconteceu na edição da Indy 500 desse ano. É verdade, né, gente? O quê? Os 3 primeiros da Indy foram os que largaram nas 3 primeiras... nas 3 primeiras posições? Newgarden largou lá atrás. O Newgarden venceu. Ele largou em décimo alguma coisa. Agora não vou... Mas o Newgarden largou lá atrás, se eu não tô doida. Na Indy 500 aconteceu muito mais coisa, né? O final da corrida, Não, para aqui. Tanto que a gente nem colocou, eu lembro que a gente sempre faz aposta na redação, e eu acho que ninguém citou o Newgarden. A gente citou o Palu, citou o Canaan. O Ericsson não, porque a gente se recusa a imaginar essa cena. Não. Mas assim, o Newgarden ele já tem título da Indy e tudo mais, fez uma baita temporada no ano passado. Eu acho que a gente não citou o Newgarden entre os favoritos, assim, quem é a sua aposta para a Indy 500? Vou até checar aqui. A Thaís Ferreira tá dizendo que ele largou em 17º. Aí! Exato. A Indy 500, os 3 primeiros foram Alex Palou, Rinus VeeKay e Felix Rosenqvist. Sim, e o top 3 da Indy foi... o top 3 da Indy foi o Newgarden, o Ericsson e o Ferrucci, da Foyt. Não teve nada de similar, né? Foi uma corrida muito cheia de possibilidades. Inclusive de susto, né? Porque aquele susto do pneu foi... Não, aquele foi tenso. Aquele deu medo. Sim. E pra gente terminar essa rodada, o Angel Rotten aponta que o Binotto deve estar no sofá de casa, dando risada e falando: tá vendo como o problema não era eu? A Ana falou, né? Tomando vinho. Imagina. Não, a lá Cersei explodindo o cérebro de bacon. Exatamente. Só com a sua tacinha. Lu, a gente precisa fazer esse meme. Por favor, pessoal, tem que fazer esse meme com a cara do Binotto, botar ali o escudo da Ferrari, explodindo o septo de bacon, e o Binotão só tomando vinhozinho. É sensacional. Ele tá vendo a tragédia comendo pipoca, né, gente? Porque vai fazer o quê? Exatamente. Ô, Ju,
Vamos para os palpites. Quero saber os seus palpites desse final de semana. Pode falar assim, pole position e pódio. Eu queria que fosse o Alonso, mas eu acho que vai ser Verstappen, Alonso e Pérez. E o Verstappen na pole. De novo, quase que eu fui traída pelo microfone. Ana, qual o seu palpite? Pole e o seu pódio para esse final de semana? Eu acho que é bem parecido com o da Ju, né? Não dá para sonhar com outra coisa. Mas, já que é para usar, eu vou falar que o Alonso vai vencer, Lu. Por algum motivo, o Alonso vai vencer. O pole vai ser o Verstappen, mas alguma coisa vai acontecer com o Verstappen. E aí eu vou colocar Alonso, Pérez e... Deixa eu pensar. Vou colocar o Russell. Pode nada a ver, completamente nada a ver. Mas... É um bom pódio. Não, eu gostei, é um bom pódio. Porque a Mercedes, de vez em quando, pelo menos um pódio, ela dá uma flertada ali, né? Oi, pódio, tudo bem? Lembra de mim? Então, assim, lembra de mim? Mas não dá para pensar no Pérez em segundo, né? Enfim, vai acontecer alguma coisa. O Pérez em Mônaco, olha, foi só ladeira abaixo também. Tomou 2 voltas do Verstappen. Não que a gente esperasse que em Mônaco, que é um circuito muito travado, ninguém passou ninguém ali. Teve algumas ultrapassagens, é verdade, vamos também ser justos, mas assim, é muito difícil imaginar o piloto largando em último chegar no pódio em Mônaco. O Pérez, ele mais ou menos ele conseguiu isso já esse ano. Ele já teve uma corrida de recuperação muito boa esse ano, foi para o pódio, mas em Mônaco, agora tomar 2 voltas do Verstappen, aí já é demais, né? Complicado. Aí já é demais. Mas assim, eu também eu vou com você, Ana, eu vou ser ousada. Eu também vou no Alonsão. Mas eu acho que o Alonso pega essa pole. Sei por quê. Eu tô com essa sensação. Acho que o Alonso pega essa pole. E eu acho que vai acontecer alguma coisa com o Verstappen que o Alonso vai ter a chance de vencer. Vamos de Alonso, vamos de Pérez e vou botar o Hamilton. Vou botar o Hamilton no pódio em vez do Russell. E você, o que você... As equipes, a gente aposta numa loteria da vida, porque... Sim. Na Ferrari nunca, porque... Nunca. Eu perco dinheiro, mas eu não perco a minha dignidade. Exatamente. Eu não voto na Ferrari, a gente não vota. E também não perde o juízo, né, Lu? Porque não dá mais para ser imprudente a esse ponto. Exatamente. Mas e você? Qual o seu pódio? Quem que você acha que vai fazer a pole position, vai vencer o GP da Espanha, vai chegar ao pódio? Deixa aqui nos comentários também, tá? Se você está assistindo a reprise do programa, também já deixo aqui a pergunta, qual o seu pódio do GP da Espanha nesse final de semana? Deixa aqui também aqui nos comentários. Gente, a gente está se aproximando do fim, mas eu quero passar aqui, é claro, a programação desse fim de semana, porque além de Fórmula 1, também tem Fórmula E. Tem Fórmula E, e sempre lembrando que o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil. Você acompanha todas as atividades desse fim de semana que tem EP de Jacarta. Você acompanha no Grande Prêmio, treinos livres, classificação, a corrida. A programação completa já está no Grande Prêmio. Tem Fórmula E, tem Fórmula 1, tem Fórmula 2 e tem Fórmula 3, olha que delícia, eles colocam tudo no mesmo fim de semana para enlouquecer a gente. Tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E. Na Fórmula 3, a gente tem o Gabriel Bortoleto na liderança, brasileiro. A gente tem o Enzo Fittipaldi correndo na Fórmula 2, então também fique ligado, a programação completa no Grande Prêmio. A gente tem Indy, porque sim, porque tem Indy. A gente só não tem MotoGP, né? Porque também se tivesse MotoGP, a gente ia pedir para sair. Porque o fim de semana não ia... Mas acho que tem Superbike, não tem, não? Tem Copa Truck, tem a Indy e suas filhas, como diz a Evelyn, né? Indy e suas filhinhas, tem Superbike. Tem Superbike, gente. Então, o pessoal da moto não tem MotoGP, mas tem o Mundial de Superbike também, que é bem legal. Vale a pena também acompanhar, então fique de olho. E tem NASCAR, como sempre, porque sempre tem NASCAR. Reforçando que a programação completa está lá no Grande Prêmio. Eu quero desde já agradecer a presença das meninas aqui comigo, a Ju, a Ana, a Evelyn, que eu tenho certeza que acompanhou esse programa, também a todos vocês que estiveram aqui conosco, e claro, o PP, o Pedro Prado na produção,
em todos vocês que acompanharam esse programa até aqui com a gente. Muito obrigada, uma ótima tarde. E fique ligado no Grande Prêmio, reforçando, assista a Fórmula E também, porque o Grande Prêmio é a emissora oficial da categoria aqui no Brasil. Eu me despeço por aqui, um beijo para todos vocês e até a próxima.